Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 3 do 4, mini índice, contexto e movimentação do preço. Outside bar e dias sem premissa, né, pessoal? O dia de ontem, né, ele havia fechado sem nenhuma premissa pra gente. Por exemplo, uma boa premissa de alta, né? Ou que a gente possa ter, por exemplo, uma segunda perna de uma movimentação, né? Diferente de hoje. Né? Hoje a gente tem uma premissa, né, de uma possibilidade de segunda perna, tá? Devido àquilo que o mercado nos trouxe no dia de hoje. Aqui no gráfico diário, pessoal, a gente tem aqui uma outside bar. Falta algum tempo ainda, né, para fechar o mercado. Precisei fazer essa gravação um pouco mais cedo hoje. Mas, de toda maneira, né, aqui acaba sendo uma outside, tá? E ela é uma outside, né, numa região de bastante interesse, né? Seja, né, o interesse, né, dessa região de fundo, né, dessa possibilidade de bandeira de alta, né, de uma cunha, né, como bandeira de alta, tá, para essa movimentação. Seja, né, se você der um pouco de zoom aqui nas possibilidades de wedge, né, que você consegue enxergar, você tem um fundo levemente mais baixo, e o mercado veio testar essa região no dia de hoje. Aqui você tem um fundo levemente mais baixo, o mercado também veio testar essa região. Aqui nos 60 minutos, essa movimentação aqui fica um pouco mais evidente. Então eu tenho um outro fundo, o mercado veio testar essa região. Então eu tenho uma coletânea de wedges aqui. A gente chama isso daqui de cunhas alinhadas, né? Você tem várias possibilidades de wedge na mesma região. Então tem várias possibilidades de defesa aqui nessa região. Uma outside aqui, é claro, seria muito mais interessante se ela fechasse acima da máxima da barra anterior para a gente ter uma ampla continuidade. Mas essa outside ela também gera algumas possibilidades de premissa, né? Claro que ela ainda precisa andar um pouco, né? Se a gente utilizar essa possibilidade de wedge, a gente tem aqui, né, um ponto de inflexão. Se eu utilizo essa outra possibilidade de wedge, né, eu também tenho essa movimentação aqui, né, como uma possibilidade, tá, de ponto de inflexão. Então recai nesse mesmo ponto, tá? Então eu tenho nessa região aqui como uma região de bastante interesse. Para quê? Para que caso, né, o mercado consiga vir acima dessa movimentação, ele possa fazer algum tipo de correção para uma perna 2 de alta, tá? Então aqui, né, a gente tem uma outside, é uma barra que vem abaixo, uma barra que vem acima da extremidade da barra anterior. E essa outside ela é um pouco mais interessante, porque ela vem abaixo de vários fundos anteriores, tá? E ela encontrou comprados aqui nessa região. Então a gente pode enfrentar sim algum tipo de continuidade. Aqui você teve, né, uma outside similar e você apresentou algum tipo de continuidade. Então amanhã, né, se o mercado der razões, né, para que você possa operar na ponta compradora, né, a partir de quando ele fizer isso, né, faz sentido, né, ele tentar, né, vir para uma movimentação de alta, tá? Quem sabe, né, um teste de topo duplo aqui. Se fizer um teste mais alto, né, a gente fica com uma premissa de uma correção para uma perna 2, tá? Reduzindo o tempo gráfico, pessoal, aqui no M60, a gente tem o mercado, né? Deixa eu só trocar aqui, mas daqui a pouquinho a gente coloca o fio de novo. Aqui a gente tem, né, aquela outra possibilidade de wedge, né, que a gente havia apontado ali. Então aqui eu tenho mais uma possibilidade de movimento de três puxadas, né, que chegava nessa região. E não é aquele macro, né? Aquele macro está mais para cá, marcado no diário ali. Mas são possibilidades, né, do mercado atingir três puxadas. Um dos alvos que a gente já havia conversado, né, era esse primeiro alvo dos vendidos, tá, que estava mais ou menos aqui, né, nessa região. E aí deu alguns alvos intraday ali que a gente conversou pela manhã, né? Então aqui, né, eu tenho aquela movimentação macro que a gente gerou a possibilidade do diário. Então eu tenho, né, uma puxada de baixo, tenho uma grande movimentação de alta, tenho, né, uma segunda puxada, tá? E tenho uma terceira puxada. Essa terceira puxada foi forte o suficiente, essa subida, né, para quem sabe, né, você ter uma perna 2. Então você fica com a premissa de perna 2. O Brook cita que mais vezes, quando você vê isso daqui, né, você vai ter uma correção. Essa correção, né, o Brook cita muita região de 50%. Nos livros ele até cita, né, as demais regiões de FIBO, ali, as clássicas, né, como 61.8, 38.2. Né, a gente até compartilhou isso em páginas com os assinantes ali um tempo atrás, como possibilidades, né, de suporte ou resistência dentro, né, de níveis de retração. Então, aqui eu tenho a possibilidade de ter um pouco mais de correção. Eu tenho que ficar atento, né, se essa movimentação encontra pressão compradora aqui novamente, tá? Aqui, né, Luciano, você teve uma movimentação, né,
não chega a ser um microcanal excelente, né? Porque eu tenho um doji aqui ao meio, ele não fecha acima da máxima da barra anterior. As últimas duas barras, sim, são barras amplas, né? E que geram, né, uma amplitude, né, em seu tamanho. Então aqui eu tenho uma L1, né? Então eu ainda estou numa movimentação de L1. Então se eu tiver uma correção até aqui, a gente ainda está tendo uma correção na movimentação de L1. Uma correção na região de 50%, né? Aqui chegou até o 38,2, né? Se vocês traçarem FIBO aqui, vocês vão observar que o mercado, né, andou até o 38,2 aqui, tá? Então aqui o esperado é que tenha uma correção, né, 50%, né, ou esse nível aqui de 38,2, né, dependendo da velocidade da retomada, né? Pode ser retomada de imediato? Pode. Né? Afinal de contas, teve um forte impulso aqui e renovou a inflexão. Então eu tenho a premissa de uma segunda perna de alta, tá? Até onde essa segunda perna de alta vai, né? Aí é a próxima questão. Mais uma marcação que você já pode deixar aqui é essa, né? Se o mercado vier até aqui, né, ele renova essa perna de alta, que ele teria uma possibilidade de edge. Se ele rompe duas pernas de alta. Aqui é uma LTB, mais vezes o mercado rompe LTB do que ele rompe linha de canal, tá? Então é mais fácil ele romper essa LTB, romper essa wedge, ter duas pernas de alta, né? Até porque a gente está falando daquela possibilidade de outside lá. Então ele poderia vir testar essa região aqui. E aí se ele romper, você tem a projeção desses alvos aqui para cima, né? Ao invés de você ter essa movimentação aqui como uma possibilidade, né, só de correção, né, do mercado chegar, por exemplo, na wedge, chegar no topo da LTB como correção, você poderia trabalhar a projeção desses alvos, tá? Hoje o mercado fez uma volta em V aqui, né, pessoal? Quando ele chegou aqui, a gente conversou, né, que aqui ficava modo sempre vendido, mas o mercado veio só até o terceiro alvo intraday, tá? O mercado acaba parando ali na região do terceiro alvo intraday. Então aqui no M60, uma correção, né, aqui e retomada dessa movimentação pode ter uma retomada, pelo menos, né, para uma nova máxima dessa movimentação aqui. E aqui você tem que observar, né, se o mercado vai deixar característica de rompimento ou não, tá? Aqui, né, até esperava mais continuidade, né, pessoal? A gente conversou sobre isso daqui, sobre essas possibilidades de alvo aqui, ó, da manhã. Esse primeiro alvo aqui ele foi dado, né, era um primeiro alvo dos vendidos. Esse primeiro alvo dos vendidos, né, ele já estava aqui faz tempo, né? A gente veio aqui vendo barras trabalhando aqui abaixo dessa movimentação, mas ele não havia, né, chegado. Ele chegou, né, no dia de hoje, aqui nesse primeiro alvo. Aqui também era uma região de fundo duplo, né? Então aqui eu tinha, né, algumas possibilidades de mais alvos, né, para os vendidos. Depois que ele atinge o primeiro alvo, né, a gente acaba estendendo a movimentação. Só que aqui ele pagou o terceiro alvo, né, e parou ali na região de terceiro alvo, tá? Então, depois do terceiro alvo intraday, né, é uma característica de movimentação que a gente frisa em alguns dias, né, que em terceiros alvos intraday o mercado às vezes lateraliza e outras poucas vezes ele reverte, né? Mais vezes ele lateraliza. Hoje ele reverteu, tá? Lógico que tem toda aquela informação lá do diário que a gente já conversou. No 15 minutos, né, o que a gente havia falado no dia de ontem? Não era tendência, então se ele quisesse vir a níveis mais baixos, né, não havia gap de média aqui dessa vez, tá? Aqui eram outras projeções, né, pessoal, de alvo, a gente tinha inclusive essa confluência de alvos aqui, ó, né, porque aqui era 100% desse pivô, tá? E aqui era o primeiro alvo desse pivô, então os dois estavam bem na mesma região, tá? Então era uma possibilidade de alvo. Aqui, né, o que a gente havia conversado no dia de ontem, né, que aqui não era tendência. Então, se ele quisesse vir a níveis mais baixos, né, ele conseguiria, né, sem grandes possibilidades. Né, você não poderia ficar esperando um gap de média aqui, porque você não tem barras suficientes para chamar essa movimentação de alta, né? É mais característica de lateralidade, né? Você tem uma forte alta, você tem uma forte baixa, tá? Então, deixa eu só apagar esses filos aqui, aí a gente já conversa um pouco sobre o dia de hoje. Dia de hoje, né, a gente tinha lá nos 5 minutos uma possibilidade de microcanal de baixa. Só que a primeira estrutura do dia, né, pessoal, foi uma estrutura de alta, né? Acho que aqui já convém a gente conversar lá no próprio 5 minutos, né? E a gente fala sobre a wedge, sobre a falha de wedge aqui, dessa movimentação. Só mais um ponto, né? A gente tem alguns vídeos no canal que a gente conversa um pouco sobre smart money, né? E aqui tem uma ideia de sweep de liquidez, né? Se isso daqui for uma sweep de liquidez, né, essa movimentação aqui ela pode ganhar bastante força, né, numa movimentação de alta. Esse fechamento ele não é tão bom para isso, né? Já que a gente está falando de bastante força, a gente gostaria de ver um fechamento preferencialmente acima da máxima dessa barra. Tá distante, né? Tá difícil desse fechamento acontecer. E lá no 60 a gente tem a possibilidade de uma correção para subir mais, né? Mas seria uma barra mais interessante aqui para a gente pensar no sweep. Por quê? O que a gente conversou em dias anteriores, né? Que a ideia de que quando o mercado faz o sweep, ele faz um movimento rápido, né? Essa movimentação ela é forte. Lá no 60, né, quando a gente vê essa tentativa de violar o fundo anterior, né,
possibilidade de wedge, né? A gente vê, né, essa movimentação ser muito mais forte, né? Aqui ela não foi fraca, né? Aqui ela foi uma movimentação extrema, tá? A gente tem uma movimentação aqui, salvo engano, de pouco mais de 1.500 pontos, né, de alta, tá? Então, praticamente em linha reta, né, essa movimentação veio, tá? Então, aqui, né, realmente teve defesa, teve participação dos compradores. E era, né, possibilidade nesta de wedge, mas faltou alguns alvos ali, né? Ficaram devendo alguns alvos próximos ali, né? Não era algo muito distante do mercado conseguir aqui com uma perna 2, tá? No 15 minutos, essa movimentação deixou a possibilidade de vir, né? Até porque isso daqui era um microcanal, né, pessoal? Tá? Então, a gente tinha aqui, ó, um bom microcanal. Então, aqui eu tenho uma H1, perdeu o mínimo, eu tenho um H2, perdeu o mínimo, eu tenho uma H3, tá? Então, depois da H3, né, que é uma possibilidade de wedge, foi puxadas, né, de falhas, né, dos vendidos, os comprados também, né, acabaram conseguindo uma boa movimentação, tá? Então, aqui em contagem, né, no 15 minutos, você teve uma H1, né, perde mínima, renova máxima, tá? Na própria barra, você teve uma H2, perde mínima, né? Nessa aqui renovou máxima, então você teve uma H3. Pós H3, né, uma movimentação extrema, tá? Então aqui você tem um excelente microcanal. Aqui você tem uma L1, né, mas ela vem bem na região do topo duplo, né? Então aqui você ainda tinha espaço, né, para o mercado subir. Aqui você já está numa região, né, de realização de lucro, tá? Então a movimentação poderia ter lateralidade, mas fez uma correção até um pouco maior. 5 minutos, né, pessoal? O que a gente conversou no dia de hoje? Hoje a gente abriu no meio da lateralidade, né? A gente estava aqui, ó, no meio do dia anterior. Deixa eu só apagar essa marcação aqui. Então a gente abriu, né, no meio, né, da movimentação. Aqui está o 50%, aqui está o 61,8%. E aí a gente teve aqui uma certa lateralidade. Essa lateralidade ela deixou o movimento ainda de 3 puxadas, né? Quando essa barra subiu, ela deixou um topo. Quando ela voltou, ela deixou um fundo. Quando ela voltou, ela deixou um topo. Então aqui ele deu a primeira possibilidade de ter uma estrutura de alta, né? Era uma estrutura de alta. Nos 60 minutos a gente estava abaixo das médias, né? A gente conversou que estava um pouco mais fácil descer do que subir, né? Lá por tempo gráfico maior, né? E aí a gente teve aqui, né, um pequeno barbie wire, né, um arame farpado, e depois disso aqui a gente ainda teve uma terceira puxada. Então eu tive 3 puxadas de alta. Aqui a gente conversou que essa barra aqui, ela não tem a participação, por exemplo, dos comprados. Aqui é um ponto, né, pessoal, que a gente tem que estar sempre observando. Aqui eu tenho uma tentativa de rompimento, a barra de continuidade é uma barra ruim, inclusive, né, como uma barra sobreposta, tá? Então, eu não tenho a possibilidade de acreditar, de chamar essa movimentação aqui de rompimento, tá? Primeiro porque o pavio volta para dentro da região que eu gostaria de ver um bom rompimento e continuidade, e depois disso daqui, né, o mercado apresenta uma lateralidade. Aqui ele tenta um novo rompimento. Essa aqui é a barra de rompimento. Pós barra de rompimento, a gente quer ver a barra de continuidade. Às vezes a barra de continuidade fica cara, né? E às vezes a gente pode até antecipar, né, uma tentativa ali, caso essa barra falhe, né, você tem que encerrar o trade. Por exemplo, né, se você tivesse comprado aqui, né, você esperou esse fechamento aqui acontecer e você comprou aqui, você viu esse fechamento aqui, ó. Você poderia stopar aqui, é um stop barato, né? Você teria um stop ali de cerca de 100 pontos. Por quê? Porque é um fechamento que não te agradou, né? Você teve a possibilidade de rompimento e continuidade, a continuidade não veio, tá? E essa barra aqui, né, ela nos indica que os comprados deixaram mesmo de participar dessa barra, né? Porque ela não tem nenhum pavio para cima. Tá? Então os vendidos, a partir desse fechamento, comprados começaram a realizar lucro e não compraram nenhum tique acima desse valor, tá? E aí a barra fica sem nenhum tipo de pavio. E aí depois disso aqui gerou, né, uma possibilidade de venda, aqui foi uma venda que eu fiz. O encerramento dessa venda, né, parcial foi aqui, né, pagou cerca de 180 pontos. Depois o preço médio veio para aqui. E esse trade, pessoal, ele foi encerrado aqui, né, quando ele fez a nova mínima. Por que, né, Luciano, aqui nessa nova mínima? Eu tinha, como falei para vocês, uma movimentação de 3 puxadas. Uma, duas, três. Se eu tenho 3 puxadas, eu tenho a possibilidade de wedge. Isso aqui é uma inflexão. O mercado volta a subir, né? Ele faz aqui uma movimentação de alta e ele volta a descer. Quando ele faz a nova mínima, e eu tô com várias barras sobrepostas e essa venda ela foi para uma possibilidade scalp, né? Eu não posso mudar isso aqui no meio do caminho. Talvez, né, até ter feito uma outra parcial aqui, mas o mercado poderia voltar e eu poderia devolver bastante. Por quê? Porque a característica da movimentação do dia, pessoal, era de quê? De lateralidade, né? A característica que eu tinha do dia era de lateralidade. Eu tinha só barras sobrepostas, eu não tinha gaps abertos, né? Eu tinha muito pavio. Eu tinha, como a gente conversou, né, durante a manhã, eu tenho aqui, ó, uma H1, tenho uma L1, tenho uma H2, né? Logo em seguida, né, aqui já tive, né, uma outra perda de mínima. Aqui já tem uma L2. Aqui eu tenho
uma H3, aqui eu tenho uma L3, né? E assim o mercado vai, isso é característica de lateralidade. Quando isso se estende por muito tempo, a gente chama isso daqui de endless pullback, né? Que aí o mercado fica num comportamento lateral por muitas e muitas barras. Mas hoje ele apresentou um rompimento, e isso aqui é menos provável, né? Se ele tivesse vindo no microcanal, com certeza eu teria ficado nesse trade e teria participado, né, dessa movimentação aqui com uma entrada bem melhor. Mas não, ele veio de uma movimentação lateral e eu poderia ver toda a volta dessa movimentação aqui, né? A gente estava ali trabalhando na região ó, de 50% do dia anterior. Não tinha nenhum extremo, nem dos comprados, nem dos vendidos. A gente estava no meio da movimentação. Aqui, né, aqui a gente teve esse fechamento. Foi uma excelente barra. Né? A gente avalia como que as barras fecham. Por exemplo, essa barra, olha esse pavio aqui em cima. Ela não é uma excelente barra. Essa barra aqui ela tem mais de 60% do seu corpo fora da movimentação. Ela tem pouquíssimo pavio. Né? E aí isso aqui gerou uma entrada na próxima barra. Essa daqui é a entrada no risco, ela é uma entrada pré-rompimento. Por quê? Porque eu não tenho a barra de continuidade. Eu poderia ter, né? É uma presunção de que eu vou ter a barra de continuidade. E se essa barra fecha ruim, se ela fecha, por exemplo, como uma barra de alta, né? Ela fecha como um PFR, né? Um preço de fechamento de reversão, se ela fecha, né? Como um inside, se ela fecha, né? Como um doji, né? Ela seria uma péssima barra de continuidade. A gente vai trabalhar isso, inclusive, no vídeo de final de semana. Então, se ela faz esse fechamento, né, acabo vendendo, se ela faz esse fechamento, eu teria que encerrar esse trade, né? E aí acabei fazendo, né, parcial, né, nos alvos. Então aqui, pouco depois, né, ela já veio pagar uma parcial, né? E aí depois aqui a gente fiz outra parcial aqui no terceiro alvo, tá? Aqui, né, como falei, né, se essa barra tivesse fechado, né, um pouco mais próximo desse fundo, né, e não na cara praticamente do terceiro alvo, né, talvez, né, desse para adicionar a posição, né, mesmo que fosse só 250 pontos, ainda valeria a pena, né, porque você adicionaria a posição para um trade que você tem uma excelente probabilidade dele pelo menos vir pegar esse alvo. Mas ela veio com uma barra muito grande, fecha praticamente em cima, né, da, do terceiro alvo. Tá? Então, como ela já estava praticamente em cima do terceiro alvo, né, não valia a pena ali realizar, tentar adicionar a posição nessa movimentação. Tá? Então, foram os trades de hoje, né, na parte da manhã foram esses. Né? E aí aqui, né, na parte da tarde, pessoal, acabou virando microcanal. Aqui tinha uma possibilidade de topo triplo, né, que é uma possibilidade de wedge, né, que é um tipo de cunha. Né? Aqui tinha duas possibilidades. Você começou a ter fundos, né, cada vez mais altos. Esse tipo de cunha aqui, como a gente falou, a maior parte desses rompimentos eles ocorrem para cá. Ó, né? A maior parte dos rompimentos ele ocorre a favor da LTA e não da linha de canal. Mas aqui acabou tendo um rompimento. Aqui tinha uma outra possibilidade, né? E aqui foi microcanal. Ó. Aqui não teve volta, não teve acordo, não teve nada. Igual aqui nessa movimentação, né, que a gente conversou que às vezes, se você não conseguiu entrar, talvez, né, jogar no 1 minuto, 2 minutos, né, igual a gente conversou na parte da manhã, porque é o único jeito. Né? Se você não conseguiu participar e você não quer vender exatamente fechamento de barra, né, você pode jogar para o time frame menor. Lá no minuto, essa H1 aqui, ó, essa falha de H1 né, que teve aqui, ela foi um retorno na média móvel de 20, no 2 minutos ela foi um retorno na MM9. Né? Então, são possibilidades né, de pontos que a gente conversou no dia de hoje. Então aqui, né, você teve um novo microcanal. Aqui você também poderia jogar no minuto. Né? Então, a partir daqui você tem rompimento, né, e aí inicia o microcanal. Não está tendo correção. Você quer entrar de alguma maneira. Né? Você pode, né, trazer, né, para um tempo gráfico menor, para 1 minuto, para 2 minutos. Por quê? Porque talvez, né, você não vá ter, né, possibilidades de ingressar de outras maneiras. Outro ponto, né, pessoal, aqui, né, como a gente está falando de uma possibilidade de wedge, você também poderia trabalhar a projeção, que é uma projeção de falha de wedge, né, que é uma projeção do Brooks, né, que você pega, por exemplo, né, o rompimento né, da wedge, e aí você projeta para cima. Dessa daqui, né, você pararia aqui, né, e se você projeta né, aquela outra possibilidade de wedge que eu havia deixado, né, que você tem aqui uma movimentação ó, de 3 puxadas, ela é bem mais inclinada, né? E aí o rompimento iria né, ocorrer né, bem posteriormente, né? 100% da movimentação. Né, ele praticamente né, chega aqui né, no topo dessa movimentação. Tá? Então, dos movimentos de puxada, né, naquela concepção de falha de wedge, né? Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Porque essa daqui eu não posso usar esse fundo, né? Eu tenho que usar esse topo aqui. Eu tinha deixado naquele topo anterior ali. Então aqui, se eu trago para essa movimentação, para o rompimento dessa movimentação ainda teria esse alvo aqui. Tá? Então seria 100% né, da possibilidade de falha de wedge.
mas né, o referencial acabou sendo a busca do topo duplo, né, que a gente já conversou também, e são magnetos. Olha no minuto, né, essa movimentação. Ah, eu não marquei ali a caixa, né, para ficar, mas é que eu queria pegar, né, a partir daquele primeiro rompimento, né, desses três topos. Eu tenho um, tenho dois, né, tenho três puxadas, né, mas deixa eu só colocar isso daqui, que é para ficar, né, como uma possibilidade de exemplo, né, que às vezes vale a pena você reduzir o tempo gráfico. Geralmente eu não recomendo, mas quando você tem o modo rompimento e você tem às vezes uma projeção de alvo, né, às vezes é interessante você tentar trabalhar mais formas de ingressar. 5 minutos é o seu tempo-chave, é disso para cima. Só que às vezes o mercado inicia um modo rompimento. Ó. Você tem aqui um microcanal, tem uma, duas, três, quatro barras. Mesmo que você iniciasse, né, só depois do microcanal, opa, Luciano, ele rompeu. Tem barra de rompimento, tem barra de continuidade, ó. Uma, duas, três, quatro barras, sem nenhuma correção. Mesmo que eu jogasse para cá, né, o ingresso, né, você ainda acharia uma maneira de ingressar, tá? Por time frame menor. Um retorno às médias, né, um retorno à média móvel de 20, tá? Até retornos à média móvel de 20, até aqui no minuto, né, ficou bem difícil. Ó. Nem teve a média móvel de 9, tá? Então, nem mesmo no minuto. Lá quando eu estava, né, na movimentação de queda, ainda teve aquela correção de H1. No 2 minutos, também não. Super tendência. Tá? Então, nem aqui, né, no 2 minutos, teve perda de mínima. Tá? Então, foi uma movimentação bem extrema. Tá? Mas lá naquela movimentação de queda, né, você teve um retorno à média móvel de 9, você teve gatilho de venda, ainda pagaria ali alguns pontos. Tá? Até o terceiro alvo. Então, aqui nos 5 minutos, né, pessoal, a gente pode enfrentar amanhã uma correção um pouco maior, né, que essa região aqui já foi, né, já foi rompida, já foi testada, então aqui como ela já passou mais vezes, a gente já apaga. Eu posso tirar esse FIBO aqui, né? Então aqui, né, se o mercado volta, né, testa aqui a região, por exemplo, 50%, e às vezes ele pode deixar uma possibilidade, uma estrutura, né, de uma nova possibilidade, né, de bandeira, como a gente já vem trabalhando, né, essa ideia de que, né, se eu tenho um forte impulso, né, se eu tenho um movimento forte de alta, e o mercado te dá, né, uma possibilidade, por exemplo, de uma cunha, né, e ele tem um rompimento, a gente pode trabalhar rompimento e correção, né, dessa movimentação aqui, né, para busca, seja do topo do canal, seja, né, para a nova máxima, que é a nossa premissa lá dos 60 minutos. Beleza? Para amanhã, né, seria essa possibilidade. Rompeu, né, se ele forma uma possibilidade de wedge, ele rompe para baixo, aí é duas pernas de baixo, né, a gente não briga com o mercado. Mas pelo menos amanhã, né, a gente tem a premissa de ter uma segunda perna de alta, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu. Um forte abraço aí para vocês aí e até amanhã.